Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele multi. Ele é Paulo Oliveira. Fala pessoal, tudo bom? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Depois de tanto tempo, né? Nossa, as agendas conciliar, né? Conseguiu, conseguiu. Ô, glória! Entre Diretamente de Guarulhos. diretamente de Guarulhos. Muito bom. Vinho do tempo. Tudo a seu tempo, né? Exato. Um Tudo tem dia seu tempo. ele vai alinhando ali e aqui. Mas a cidade grande tem disso, né? Ela consome a gente, né? Tem. E por mais que as pessoas acreditam que Guarulhos, né, é uma cidade assim do entorno, mas ela é muito conectada, né? Então, tudo que você faz, a relação de clientes que você atende, tá entre Guarulhos, São Paulo, capital, então é muito difícil. E sem contar no trânsito caótico, né? É, tudo isso. Atualmente você está atuando em qual área? Atualmente eu trabalho com gestão estratégica de posicionamento de imagem e comunicação criativa. Então, presto essa consultoria para algumas empresas, para algumas pessoas que querem se posicionar como marca no digital, no offline. Então, a gente faz toda essa construção de narrativa. Atualmente as pessoas falam muito em storytelling, né? Então, eu pego todo o contexto de criação de uma marca e eu ajudo a criar uma história consistente em cima da história daquela marca. Entendeu? Ah, que excelência. Nós vamos depois fazer um pincelar aí nessas todas essas vertentes. Bacana. Você nasceu em qual estado do Brasil? Eu sou original aqui de São Paulo. Nativo, né? Guarulhos. Guarulhos City. Guarulhos E City. como é que foi a infância ali por Guarulhos? Olha, eu costumo brincar. Eu sou uma pessoa que se você for sair comigo de carro e eu passar por uma rua, eu vou falar assim, ó, jogava bola naquela rua ali. Mas isso é história, tá? Que isso faz parte da construção do storytelling, né? É que eu sou muito bom de geografia. Mas assim, minha infância em Guarulhos, realmente eu tenho bastante parentes, então eu vivia um tempo na casa de um tio, um tempo na casa de outro. Então foi uma infância multi, como você diz, né? Eu tive a experiência de conhecer diversos bairros, de crescer com crianças diferentes e tal, mas sempre tive um olhar que minha infância foi construtiva, de todos os pontos, desde os negativos aos positivos, né? Então, Os positivos? positivos é o que estão vendo aqui, né? Assim, costumo dizer que a vida é feita de oportunidades, né? Não gosto de me colocar num lugar de vítima. E olha que falando da minha infância, eu venho de uma origem pobre, eu venho de uma origem periférica, a gente tinha muro de favor, nós já fomos despejados, e eu poderia me colocar num papel de vítima da sociedade e dizer, ah, eu não consegui o que eu queria na vida. Não. Hoje eu entendo que o que eu construí faz parte das oportunidades que eu soube aproveitar e que eu soube gerar, e que muito mais ainda está por vir. Então, acho que a infância, né, essa percepção, até lidar com as coisas mais difíceis, ter uma maturidade para entender o que é certo e o que é errado, ajudou hoje eu estar construindo essa jornada. E lá na infância, né, era muito irmãos, a família grande. Olha, eu tenho uma família de 5 mulheres e eu de homem, mas eu não fui criado com a minha mãe e minhas irmãs, né? Eu fui criado por uma amiga da minha mãe, qual eu considerei durante todo o tempo de vida dela como mãe também, o filho dela como irmão, né? Então eu tive uma infância um pouco mais isolada da minha família biológica. Nós os víamos com não uma certa frequência, cada um mês, 2 meses, mas era uma visita rápida, né? Eu fui ter um convívio mesmo com elas a partir dos meus 17, 18 anos. Mas nesse período antes dos 17 anos, né? Foi uma coisa do acaso. Foi uma coisa do acaso. Minha mãe conheceu a minha mãe, né? A minha mãe biológica conheceu minha mãe adotiva num pagode, e a minha mãe, ela biológica, ela era praticamente uma adolescente. Então elas ficaram muito amigas e a pessoa que me criou, minha madrinha, ela já tinha uma certa idade. E a gente se apegou muito de passar os finais de semana juntos, até que ela fez a proposta para minha mãe. Deixa ele morar comigo um tempo, mas era coisa de um ano, até terminar o ano letivo da escola, para nessas mudanças não ter que mudar de escola de novo. E esse ano letivo durou aproximadamente aí uns 16, 17 anos. Uau. É interessante essas vertentes da vida, né? Esses movimentos de vida, Sim. que às vezes está tudo muito fechadinho ali, né? Família ali biológica, e de repente expande, né? Às vezes é a família tradicional do Titãs, né? Mas nem tudo. Mas assim, uma coisa eu aprendi. Eu fiz um. Eu fiz diversos concursos, né? E um deles para a Polícia Militar, e o psicólogo me falou justamente uma frase que é meio parecida. Ele falou assim:
é complicado não ter uma estrutura familiar, né? E eu acho que ele me reprovou por conta da minha resposta, porque eu discordei dele. Falei assim, desculpa, mas eu discordo. Existe, né? E hoje em dia é um tema que está muito em pauta. Família tradicional, né? E os Uhum. novos modelos de família. O que eu respondi para ele, quando isso ainda não era pauta, é que eu discordava porque o fato de eu estar naquela mesa, passando por uma entrevista, foi a conexão com a casualidade de eu não ter uma família tradicional. Eu só estou aqui hoje porque as pessoas que me criaram, elas vieram de um seio de uma formação militar, eu cresci nesse contato dentro do quartel e tal. E se eu tivesse com a minha família biológica, talvez eu estivesse do outro lado da história. Ou não, Entendo. né? Mas assim, eu falei para ele, eu agradeço ter tido esse tipo de criação, porque as pessoas ao meu redor é quem me formou. Então, eu acho que é, tem uma frase que eu uso muito no dia a dia, né? Eu não me lembro o autor, mas ele diz assim, ó, a vida é uma só. O resto é percepção. Então, acho que é muito disso. Família é uma só. Conceito de família é um só, né? A unidade. Então, assim, não precisa exatamente ser uma família biológica. Precisa ser filho de sangue. E é meio que esse paralelo com a questão da vida, né? Não é uma bula, né, não é Não é, exatidão, não não é. existe. Aproveitando a frase, né, fraseando, assim, vida, eu ouvi recentemente uma frase de um cara muito jovem, que ele disse: "A vida é o que você já fez dela, o que você está fazendo e o que você vai fazer dela". Aquilo pegou, assim, pra mim. Sim. E eu acho, assim, uma coisa que eu trabalho muito no dia a dia, até um convite para a audiência, né? Pensamento crítico. E eu acho que Einstein dizia que o mundo ele não se transforma com as respostas, mas através das perguntas. Então, assim, pensamento crítico, né? O que que eu fiz da vida? O que que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? É bem isso. Então, assim, acho que todo sentido da vida, tudo que vai nortear onde a gente vai chegar, é saber se perguntar. Corre-se o risco, assim, um receio de repente, também ficar muito regradinho, muito redondinho, 6 6. Eu acho que não. Eu acho que todo momento na vida, em algum momento na vida, a gente se depara com a interrogação, né? Porque tudo tem que se transformar. Isso é biologia, né? Para a gente se evoluir, nós temos que nos adaptar e se transformar. O mundo ao nosso redor, ele gira, ele acontece. Então, eu acredito que as pessoas que vivem num contexto de regra, de ficar sempre naquela situação de, eu não vou abrir mão, eu não vou fazer e tal, uma hora ela se depara com a pergunta, mas será que eu estou fazendo certo? Mas será que isso está contribuindo para a minha evolução como pessoa? Para minha evolução profissional, para o meu relacionamento com a família. Então, eu acho que a gente tem que aprender a abrir mão de certas, eu não digo regras, porque existem os conceitos morais, né? Existem regras que definem a sociedade, por isso que existem os poderes que regem toda a contextualização social, né? Executivo, legislativo, judiciário. E o espiritual também, a gente não pode abrir mão de que viemos de uma formação antropológica, histórica, com base na Bíblia, com base no Alcorão e qualquer outro ensinamento religioso. Então, assim, as regras fazem parte da nossa formação, mas eu acho que o contraponto está justamente no pensamento crítico. Eu acho que se não houvesse o pensamento crítico, hoje, olha como o assunto ele vai Ele vai. flutuando, né? Se não tivesse pensamento crítico, hoje talvez nós não tivéssemos as igrejas protestantes, porque vieram da reforma luterana, do pensamento de que as regras que eu aprendi na formação da Igreja Católica, né? Aquele modelo arcaico das igrejas. Antigamente a gente chamava de sui juris, existiam 23 divisões da Igreja Católica antes do retorno dos papas a Roma. E foi quando Lutero se perguntou: "Mas será que esse é o modo correto da evangelização, do cristianismo? E se não houvesse esse contraponto, hoje nós não teríamos tanta diversidade na formação E a religiosa." humanidade também foi avançando, né, tiveram muitos Exatamente, avanços, né, exatamente. deixaram de muitos Eu acho que, eu acho conceitos que pré-estabelecidos. Eu acho que a palavra que mais faz sentido para a gente entender se nós estamos certos ou errado é hipocrisia. Será que eu estou sendo hipócrita? Porque eu venho de uma formação cristã dentro da Igreja Católica e eu sempre me pergunto, mas não é hipocrisia eu imaginar que só os cristãos serão salvos? Porque às vezes existem pessoas, existem comunidades indígenas que não tiveram ainda contato com o contexto cristão
e não fazem um terço do que um cristão faz como é taxado de pecado. Você entendeu? Não, e dentro da igreja católica é sensível, no sentido que passa a ser uma imagem que Deus está lá sentado com uma caneta anotando todos os pecados de errado, né, Tá. e dessa complexidade. E dentro Acho que dessa no complexidade cristianismo em geral, é, eu vou te dar um exemplo. Você vai, não vou citar denominações, porque sim, a gente não quer entrar nesse quesito aqui, mas existem igrejas que se houve, um exemplo, infidelidade e descobriu, é uma questão que não se trata só dentro da casa do casal, ela vai para a comunidade, a pessoa ela tem que se sentar isolada no se banquinho lá no expor. fundo. Isso é uma exposição absurda, você entendeu? Sim, nos Existem, dias de hoje. é, e a gente está falando de uma situação atual. Falando de situações mais absurdas ainda, tem um livro que eu indico que é muito bom, que ele se chama Terror em Nome de Deus. Não me recordo o nome do autor, mas foi escrito por uma ex-secretária de defesa do governo Bush. E ela trata justamente isso, assim, do fundamentalismo, né? Então a gente imagina que é só no Islã que existem pessoas que são fundamentalistas ao extremo de praticar o mal contra os outros. Mas a gente viu isso na Irlanda, entre os católicos do norte, os católicos do sul. A gente viu isso nos Estados Unidos na década de 70, 60, em comunidades que se fechavam, em cidades do interior, praticavam poligamia, estocavam comidas e armas e diziam que estavam se preparando para o fim. Então, assim, é muita hipocrisia nós acharmos que o nosso modo de viver é correto, Uhum. entendeu? É bem complexo mesmo. E tem uma questão, assim, às vezes o que é certo para mim, para você não é, e vice-versa, né? É muito Por isso eu acho que a partir de hoje a frase que vai fazer mais sentido para você é: a vida é uma só, o resto é percepção. Então a percepção do que é certo ou errado, ela é muito individual. muito de cada um, é. Entendeu? E vai muito do seu dia a dia mesmo, né? Um de Exato. cada um, do fazer o seu movimento de vida, suas ações, né? Posicionamento, linka com tudo, né? Já aconteceu, assim, de algum momento você, querer, sei lá, largar tudo e sair correndo? Ah, várias vezes. Deixar o carro no meio da rua, sair correndo. Ah, tive vontade. No meio da No avenida, trânsito, tá tudo. principalmente, falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Não, eu quero ir embora. Não, já teve vontade. Acho que todo mundo passa por isso, Já né? teve esse momento. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos, porque são os momentos de questionamento. Quando você para e você quer correr, deixar tudo para trás, é quando você se pergunta se está valendo a pena o que você está fazendo até aquele ponto ali. E aí é o que eu falo de pensamento crítico. Aí é quando você começa a levantar a hipótese assim, mas se eu continuar nessa situação? E isso é o empreender. Você fica no cômodo aí. Isso acho que esse é o principal gatilho de quem decide. E quando eu falo empreender, eu não falo só de abrir um negócio. Eu falo de você empreender, talvez de mudar a sua situação numa empresa lá dentro do CLT, de você mudar a sua situação na vida, porque empreender é você buscar novos caminhos. Então, acho que é exatamente esse o ponto central. Você já trabalhou CLT? Já trabalhei durante muitos anos, não me arrependo, mas não tenho vontade nenhuma de voltar. Não me arrependo, aprendi muito, pude me desenvolver muito, mas Pela burocracia? olha, eu acho que é aquela questão do que nós falamos há poucos instantes de percepção, né? Eu costumo usar muito o termo percepção de valor. O que eu enxergo de valor, do que eu acabei acumulando na minha bagagem profissional, dos meus estudos autodidatas e tudo mais, eu percebo que as empresas não enxergam dessa forma. Então eu prefiro não gastar minha energia onde eu acredito que eu não consiga desenvolver 100% do meu potencial. Entendeu? Trabalhei em empresas, a última empresa que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, não tinha aproximadamente 20 funcionários. Quando eu saí da empresa, nós estávamos com 100 funcionários só na rua, Em excelência. fora o pessoal do administrativo, né? Me arrependo? Não me arrependo, aprendi muito, fiz boas amizades, mas eu também senti que eu não desenvolvi o quanto eu gostaria lá. Que não ia sair dali, né? Exato. Não ia além daquilo, né? Exatamente. E aí é o que eu volto a falar, é percepção de valor, porque o que eu era gestor de qualidade, processo de qualidade. O que eu via como um, um valor agregado
para a empresa no relacionamento, porque eu sempre tive uma visão do negócio voltada não só para a parte processual, mas também para a parte de propaganda, né? Então, quando começamos a lidar com empresas de nível internacional, né, multinacional, eu entendia já das outras experiências profissionais que eu tinha, que é muito mais do que mostrar serviço prático. Quem vem de uma cultura organizacional de uma empresa multinacional vem baseada em números, em métricas, em relatórios. E a empresa que eu trabalhava, eles estavam muito preocupados em ser resolvedores de problemas. E a minha preocupação era ser alguém que prevenia os problemas, através de processos e tudo mais. Então, se apresentava, nossa, excelente, vamos colocar em prática. Tava 1, 2 meses, não colocava. Não, porque a gente tem que resolver, depois a gente. E aí, quando a situação que eu tinha alertado 6 meses atrás acontecia, aí explodia no meu colo. Não, ajuda a gente, tem que resolver, tem que tratar com o cliente. Eu nunca gostei de trabalhar dessa forma, entendeu? Aí vai indo, desgasta, né? Exato. Desmotiva. Desmotiva porque você sabe, se você olhar, e você fez esse apontamento agora há pouco, né? O que eu fiz da minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer. Então, essa é a conexão. Desgasta no momento que o programa chega na sua mesa e você fala assim: o que eu fiz da minha vida? Ou seja, o que eu fiz foi ter alertado há 6 meses atrás que esse tipo de situação poderia ser prevenida. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou me deparando com a situação. Por que isso não mudou? E há situações que não mudam, não é por incompetência sua, não, é porque as outras pessoas na cadeia não quis se apropriar daquela mudança. E o que eu posso fazer agora? E aí é onde desgasta, porque o que poderia ser feito você já propôs. Quando a situação aconteceu, não adianta você propor de novo. Não vai mudar. Você entendeu? E aí foi quando eu decidi, foi não, as pessoas sempre, os clientes, fornecedores, sempre me procuraram nas empresas que eu trabalhei, independente, por exemplo, às vezes era o diretor da empresa que tratava tal situação, mas o fato de eu ter atendido aquela pessoa numa situação atípica, uma única vez, ela sempre quis procurar pelo meu atendimento ao invés de falar com a cadeia, porque sabia que eu tinha um olhar mais clínico para resolver e tal. E aí as pessoas sempre falam, meu, você é muito bom com marketing, com propaganda. Eu acho que já comentei com você, eu também tenho uma marca de moda. Então, a partir da minha marca, as pessoas viam o trabalho no Instagram, as pessoas viam o trabalho de brand que eu fazia. Meu, me ajuda a desenvolver minha marca. Então, eu já ajudei a construir marcas de óculos de sol, de grau, já ajudei a construir marcas de clínica de estética e outros negócios em geral. E aí foi quando eu falei, meu, se eu consigo fazer isso, por que eu tô aqui me matando pelos outros? Às vezes também deve dar um pensamento, né? No cômodo, no sentido assim, eu tenho o meu fixo todo mês, os benefícios, vou ficar acomodado, né? Olha, acho que o Flávio Augusto, outro dia eu estava ouvindo um podcast dele, ele falou o seguinte: se você quer segurança, não espere sucesso. E se você quer ter sucesso na vida, não espere segurança. Então é uma decisão muito difícil. Eu estou desde agosto, né, com essa decisão bem segura. Há dias de segurança e há dias que não, mas eu vou te dar um exemplo. Existem situações que em uma semana eu consigo capitalizar 30, 40, 50% a mais do que eu capitalizava com um mês de trabalho. Estou falando isso em uma semana. Recentemente, eu fechei um projeto, que é a primeira fase do projeto, que eu preciso de 10 dias para entregar, já estou trabalhando, mas é a fase de consultoria, é o triplo do meu salário no CLT. Você se abriu, se prontificou e se Exato, jogou e se movimentou para fazer um exatamente. diferencial. Qual que é o nome da sua marca? Entusiastas. Bonito nome. É um nome meio diferente, né? É Veio um, de onde é um, essa é um inspiração? trava-língua, né? Então, essa inspiração, eu vou dizer que ela é meio que divina, porque eu sempre fui meio empreendedor, tive algumas ideias malucas. Eu estava trabalhando com um amigo meu há uns 3 anos no desenvolvimento de um projeto de uma startup, né? E acabou não indo para frente. Está na gaveta, não quer dizer que não venha a acontecer. Como você falou, tudo tem um momento certo, né? E aí, com aquela inquietação, eu tive um sonho, e no sonho eu falava assim: ó, você vai abrir um negócio e vai se chamar Entusiastas. Eu acordei, entusiastas, né? Aí eu fui procurar o significado da palavra, E no plural, entusiastas. entusiastas. Por que o plural? Porque eu quero que conecte
o meu propósito com o seu. Então é para todos, não é uma marca minha, é uma marca de todos. A palavra entusiasmos, no grego e no latim, elas têm a mesma origem. Elas querem dizer o Deus que habita dentro de você, ou literalmente em Deus. Como eu sempre busquei um conceito de pluralidade, eu nunca levei o nome da marca para uma vertente conectada diretamente a uma questão cristã. Embora eu tenha meus valores cristãos, não abro mão, né? E pratico muito isso no brand da marca também, né? Mas ela é plural porque ela não objetifica, ela não tem preconceito, ela é uma marca para todos, né? E até por isso que o posicionamento, nós estamos trabalhando o rebrand do site, e aí eu mudei a experiência de compra do cliente. Tem o tradicional, feminino, masculino, mas como eu quero que ela seja uma marca de todos, a experiência agora é que você possa buscar o que te agrada, o que agrada o seu estilo baseado no arquétipo. Então, quando você entra na marca, pô, eu tô nessa descoberta pessoal, eu descobri que o meu arquétipo é do sábio. Você entra lá, você vai ter os looks que combinam com o arquétipo de sábio, os looks para o arquétipo de governante, o arquétipo do homem comum. E eu acho isso muito bacana, porque tá todo mundo na busca por entender quem é você, qual é seu estilo, se posicionar de acordo com quem você é. Ah, que bacana, porque nessa correria, nessa urgência aí, muitas das pessoas podem ir lá e já vai diretamente naquele estilo da pessoa, né? Exatamente. E não tem muito tempo para ficar escolhendo. E tem gente que escolhe e acaba não formando o look de acordo com o perfil, com a personalidade, né? É por isso que o nosso slogan é viver com paixão e vestir com propósito. Então esse é o propósito, é vestir intencionalmente, né? Por que que você quer se vestir? Qual o universo que você quer conquistar, né? Você é sábio, você é governante. Então esse é o nosso propósito. E paralelo com essa, a sua marca que você criou, Entusiastas, Entusiastas. você também está conciliando, né, trabalhando, desenvolvendo também outras Isso. marcas. A gente tem casos de empresários que não sabem, que vendem muito bem, que têm um negócio sólido e tal, mas não sabem se apresentar da forma adequada. E é uma coisa que eu costumo falar muito, né? É assim, não é o fato de se apresentar. A gente aprendeu, né? Você é de Minas, né? Sim. E acho que Minas, Bahia, São Paulo, qualquer lugar, a gente sempre ouviu a mãe dizer assim, ó, quem não é visto não é lembrado. Não é assim? Eu já divirjo dessa frase. Porque ser visto, todo mundo é visto, né? Mas nós só somos lembrados quando nós deixamos uma marca, quando nós somos percebidos. Então é isso que eu trabalho com os meus clientes através da moda, através da consultoria. É ensinar os clientes a serem percebidos para serem lembrados, entendeu? Então tá tudo muito conectado. O estilo que você se veste, né? Por exemplo, você chega num lugar e você que anda muito no meio artístico, você deve ver muito isso, né? Sempre tem aquela pessoa que se destoa pela postura. E ela é percebida pelo jeito que ela se veste, ela é percebida pelo jeito que ela se comporta, postura corporal, né? Postura verbal e como ela lidar com as situações, né? Então, assim, ela também é percebida pelas suas ações. E é justamente isso. A empresa, as pessoas, elas são percebidas por um conjunto de elementos. Então, esse é o trabalho em paralelo que eu faço. É criar uma narrativa através dos elementos que uma marca, uma empresa tem. E se não tem, aí a gente faz o trabalho de desenvolvimento do brand desde o zero. Entendendo com quem que aquele cliente quer falar, qual que é o público. Porque ser visto, nós somos vistos por todos. Mas falar, ser percebido, a gente tem que falar com um público específico. E você faz desde a apresentação do material para ser apresentado. Eu faço a construção do brand, ela consiste, vamos supor, Paulo, eu quero montar um negócio, eu tenho um negócio, mas eu preciso dar uma cara. Muitas pessoas acreditam que a identidade visual de um negócio, de uma marca, de uma pessoa está num logo. E não é isso. O logo é só o conjunto de elementos, o ícone, a tipografia. A construção da marca está numa narrativa através da percepção de valor que você cria com o storytelling, que você cria com tipografia, que você cria com logo. Como que você quer falar? Eu vou te dar um exemplo. Atualmente eu falei que estou fazendo rebrand da marca Entusiastas. Por quê? Porque nós estamos investindo em coleções mais novas, mais autênticas, e eu entendo que quem quer se vestir baseado no seu arquétipo é uma pessoa que ela procura autenticidade e procura um valor único.
Então eu preciso aumentar a percepção de valor da minha marca. Não pode ser uma coisa que é percebida como acessível para todos. E eu não estou falando de luxo, porque há uma diferença entre luxo, entre premium e os famosos fast fashion, que é C&A, essas marcas que a gente vai e escolhe o que quer vestir. Então, quando eu falo de agregar a percepção de valor através do arquétipo, eu precisei valorizar um pouco mais a minha marca. Isso começa desde a percepção inicial. Então, eu mudei a tipografia do nome Entusiastas, que era uma tipografia em caixa baixa, que dá uma sensação mais de acolhimento, para uma caixa alta, porque isso dá uma sensação subconsciente de autoridade, de refinamento. Então, são esses detalhezinhos que eu acabo alinhando na construção de uma marca. Como que o cliente quer se apresentar, para quem ele quer se apresentar e de que forma a gente faz isso. Se é mais acolhedor, se é um tom mais autoritário, se é um tom mais luxuoso, se é um tom mais simplista. Então, a construção de uma marca ela se baseia em todos esses elementos e como a gente vai usar estrategicamente isso para falar com o público. Aonde que está o resultado entre você construir a estratégia até chegar onde você quer, que é atrair mais seguidores ou converter leads qualificados? O resultado de qualquer estratégia, isso historicamente, está baseado no processo. Se você não executa, não adianta você ter elaborado uma estratégia. Isso a gente vê da Idade Média, desde o tempo de Cristo, é, desde as cruzadas. Não adianta você ter uma estratégia de dominação de um campo, sendo que você não passa as orientações para o seu time e não executa o processo exato. Então, o meu trabalho é criar as estratégias. Dentro da minha consultoria, eu tenho o pacote de estratégia, tenho o pacote de assessoria, onde eu participo de uma imersão dentro da empresa do cliente, meu cliente mais recente. Nós estamos trabalhando dessa forma, então eu entendo o dia a dia dele e nós vamos adaptando as estratégias, os processos de acordo com aquela imersão dentro do negócio. Só que para ter resultado, tem que se fazer o que tem que ser feito. Isso é histórico, né? Eu preciso fazer o que tem que ser feito. É simples assim. Então não adianta você criar uma baita história. Como eu tenho clientes desse tipo que são ansiosos, ó, vamos fazer dessa forma, os dias de postagem são tal, vamos mudar a tipografia, isso e aquilo. E aí você cria, porque eu entrego para o cliente um manual de marca, né? E aí você entrega para o cliente o manual e ele acha que já pode fazer por conta. E aí ele começa a atropelar toda a construção de narrativa. Então, tudo que a gente quer assistir, nós estamos falando com público de TV, com público artístico, né? Tudo que a gente quer assistir, a gente se baseia no início, meio e fim. Nenhuma história se conclui sem um final, né? Só que aquela velha história, os meios justificam os fins, né? Não é verdade? Então, se a gente não trabalha o processo no meio, você não vai ver o final. Isso de qualquer forma, em qualquer tipo de negócio que você for implantar, né? E falando em implantar, falando no público artístico, uma ferramenta que me ajuda muito hoje em dia é a inteligência artificial. Ah, você tem usado a inteligência Muito, artificial. muito. Ela me otimiza muito meu tempo porque eu formei uma agência através da inteligência artificial, treinando a minha inteligência artificial em várias frentes. Então, eu treinei ele como um especialista em comportamento humano. Então, eu acabo fazendo um briefing através de um formulário online que eu mando para um primeiro contato com o cliente. E chega com exatidão, é? Chega com exatidão, passo esses dados para o ChatGPT e ele me gera insights, porque tudo. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre a questão do arquétipo? Arquétipos são padrões, né? Então, tudo que nós aprendemos na vida são baseados em padrões, né? Nós começamos a andar porque nós acabamos nos baseando no padrão de um passo de cada vez. Nós aprendemos a falar do que nós baseamos no padrão de opção São Paulo, de fonética, de uma determinada língua, de um determinado sotaque. Então, tudo é padrão. Então, eu insisto em ao ChatGPT, a ele fazer uma leitura desses padrões e, através de estratégias, baseado no que a gente quer entregar para aquele cliente de autoridade, ele desenvolve uma estratégia. É tanto que o conselho que eu dou para quem vai usar o ChatGPT. Primeira coisa que eu falo, ChatGPT, Gemini ou qualquer outra, né, inteligência artificial, como agora tem o Grok do Elon Musk e tal. Primeira coisa que eu falo, a inteligência artificial ela não veio de modo algum para acabar com o nosso trabalho. E eu estava para te perguntar isso. Exato. Porque inteligência artificial, na verdade, nós usamos esse nome popularmente, mas ela não é uma inteligência, ela é uma consciência. E quando a gente fala generativa, é generativa porque ela cria.
mas ela não tem autonomia de criar sozinha. Lembra quando nós falamos em determinado ponto do diálogo aquela frase do Einstein, que não são as respostas que vão mudar o mundo, e sim as perguntas? Ou seja, se não tem a pessoa, se não tem eu, não tem você para perguntar de forma correta para a IA, ela não tem como responder, porque ela é motivada por perguntas. Mas você não tem uma percepção do exemplo na dublagem, né? É, corre-se o risco de muitos dubladores não mais dublar. Tá bom, mas aí você vai ter o cara que fazer a programação para fazer essa inteligência artificial dublar aquilo. Mas aí reduziria o número de trabalho, né? O número de Olha, pessoas. eu acredito que tudo é adaptação, né? Os designers, eles se questionaram muito quando veio a inteligência artificial, porque agora você cria imagens, né? Mas é o que eu estou comentando. Se você não sabe dar a orientação correta, ele não vai criar de forma correta, né? A imagem que você precisa. E eu vejo essa mesma analogia para o dublador. Porque o dublador, ele põe emoção na dublagem, né? Então você consegue usar a inteligência artificial para ela, é, não vou falar dublar, mas para ela Narrar. legendar e narrar um texto? Sim. Mas e para pôr a emoção? Então eu acredito que sim, vai chegar um determinado momento que você não vai precisar mais dos estúdios, mas você vai precisar capacitar os profissionais de dublagem para que eles saibam incitar, porque quando a gente usa a palavra, o termo prompt para inteligência artificial, na verdade nós estamos falando de incitar. Então o que acontece é que futuramente os dubladores vão ter que aprender a incitar a ferramenta a desenvolver uma dublagem num tom mais emocional. Isso é bacana porque hoje em dia existem ferramentas de inteligência artificial onde você já consegue dialogar com ela através de uma ligação. Você liga para ela e você fala o que você quer. Então imagina que o tempo que você tinha de deslocamento para ir para um estúdio para gravar, hoje você está no ônibus, você está no carro, você liga para a inteligência artificial e fala assim, olha, eu preciso de fazer a dublagem de tal. Isso ainda não existe. Mas isso não quer dizer que daqui a um mês, 2 meses possa existir. Preciso fazer a dublagem de tal filme. Vou fazer o upload do filme para você. E eu quero que nas cenas emocionais você identifique e coloque o meu tom de voz. Isso é legal porque você já está treinando a ferramenta com o seu tom de voz. Então isso quer dizer que você vai conseguir entregar 10 vezes mais projetos do que você entregaria indo para o estúdio gravar. Só que você treinou a ferramenta para ela replicar a sua voz. Então isso não quer dizer que vai acabar com o trabalho de dubladores, assim como de designers. E eu vejo isso como uma liberdade, uma autonomia para que você mesmo possa ser o seu estúdio. Assim como eu hoje sou minha própria agência de consultoria de posicionamento. Realmente, você pontuando assim, nossa, dá uma interrogação muito grande, né? Sim. Começar a ir para a prática, que a prática a vivência, né, vai te dando essa Esse é naturalidade. meu conselho. Traga para o dia a dia. Traga o ChatGPT, o Gemini, qualquer ferramenta para o seu dia a dia para você ver como. Quando eu falo que ele é uma consciência, é porque ele potencializa os seus resultados. Sozinho ele não trabalha. Ela não tem liberdade de criar sozinha, ela cria com o que você ensina. Então eu ensino muito a minha ferramenta. Muito. Hoje em dia é legal porque, tipo assim, cada cliente eu crio uma pasta. E aí eu apresento toda a diretriz de marca do cliente, o tom de voz, e quando eu falo para ele assim, olha, eu quero criar uma imagem, eu quero criar uma legenda baseado no tom de voz de tal cliente. A legenda, tem cliente que me manda áudio e fala assim, Paulo, a publicação que eu vi lá, cara, é impressionante, parece que sou eu que estou falando. Porque eu já treinei ele com base em referências de comportamento pessoal, emocional, psicologia e tudo mais, a compreender como aquele meu cliente se comporta e na hora de produzir o material, produzir como se fosse o cliente. Então, detalhe, tempo que o meu cliente perderia digitando, com bloqueio criativo e tal, hoje eu consigo otimizar com a ferramenta dessa forma. Então, assim, tudo assusta no começo, né? Mas da mesma forma que nós, antes do Google, né, tivemos que nos adaptar. Porque quando a gente começou a utilizar o Google, a gente o Google, o KD, lembra do KD? Sim. Já que eu sou da geração 90, vamos um pouquinho mais. A gente entrava no KD, o que que eu vou perguntar? O que que eu quero saber? Era assim. E hoje em dia, você sai, você não deixa de ir para um lugar sem perguntar para o Google qual o melhor trajeto para fazer. É real. Você não sai de casa sem ligar o Waze para ele te indicar o caminho do trânsito. A inteligência artificial ela sempre esteve
na nossa vida, de certa forma, eu digo desde a geração 90 para cá, Na sua compreensão, então ela vai vir mesmo para agregar para agregar. e O que basta é a gente saber usar, é só saber depois usar ela, é saber o usar, operacional, que entendeu? vai ser uma coisa corriqueira do Para dia a dia. criar músicas, criar filmes. Ah, eu não acho que venha substituir o mercado A fonográfico, o mercado criação. audiovisual. Eu acho que vem para potencializar e eu acho que ela vem para ser democrática. Por quê? É, por essa vez aqui deve ter passado uma série de artistas ou produtores que hoje em dia eles falam assim, poxa, eu dependo de uma produtora me chamar. Eu dependo disso e daquilo. Então imagina se com um orçamento de R$ 1.000 você consiga iniciar um projeto com uma ferramenta onde você consegue desenvolver um filme do início ao fim e entregar isso e botar para rodar. Você entendeu? Então eu acho que ela veio, Otimiza. assim como o YouTube veio para revelar novos artistas, assim como nós tivemos no passado. Hoje nós temos as empresas de streaming, né? Mas eu sou do tempo do Palco MP3. Lembra do Palco MP3? O Não. Palco MP3 era um site, uma plataforma, se eu não me engano, do UOL, onde ela revelava artistas independentes. Eu lembro de ter começado a ouvir Maria Gadu, eu vi muitas bandas que fazem sucesso hoje quando eu tinha 11, 12 anos de idade no Palco MP3. E eles vieram estourar quando eu estava com 18. Você entendeu? Só que hoje em dia, você colocou no Instagram, colocou no YouTube, no TikTok, o negócio tem uma amplitude. Então eu acho que é mais uma ferramenta que vem para ampliar os nossos resultados. E isso para qualquer frente. Para você ter mais um funcionário na sua empresa. Eu vou te dar um exemplo. Projeto de tecnologia que eu tenho. E uma coisa que eu ia falar sobre o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. Você quer ficar mais próximo dela? Dê um nome para ela. Dê um nome porque no dia a dia vai ser seu assistente. O meu ChatGPT ele se chama Ion. E isso é um acrônimo, né? Uma sigla para Artificial Inteligência de Orientações de Narrativas. Então ele me ajuda, ele me orienta a criar narrativas para os meus clientes, para minhas histórias. E esse também é o nome de um projeto de tecnologia que eu criei junto com ele. E nós criamos o projeto em 4 dias. Eu gerei os insights de como eu via o projeto funcionando, justamente para a área de cinema, para a área de audiovisual. E no segundo dia nós já estávamos falando de estimativas de investimento. E ele me dando já números relacionados ao retorno, prazo de retorno, etc. Uma coisa que eu levaria uns 6 meses, há alguns anos atrás, para Para desenvolver, chegar no para resultado. chegar no resultado. Por quê? Porque eu incito ele a buscar as informações. Então, eu falo assim, com base em informações de concorrentes, empresas de tecnologia que já atuam na área, qual que é a estimativa de venda baseado em segundo mês e tal. E ele me gera insights assim surpreendentes. Então, assim, ela veio para revolucionar, seja o mercado de empreendedorismo, né? Seja o segmento jurídico, seja o segmento artístico, a inteligência artificial, do mesmo jeito que hoje em dia a gente não sai de casa sem o celular, daqui 1 ano, 2 anos, ninguém vai sair de casa sem um assistente de inteligência artificial. Olha, você tem essa percepção. Não só uma percepção, eu tenho clareza de que isso vai ser. É da mesma forma que hoje a gente vê uma pessoa que usa o WhatsApp e a gente acha que é arcaico, né? Como você sobrevive sem WhatsApp, sem celular? Vai ser isso com a inteligência É artificial. uma bela comparação. Faz Vai- sentido. A analogia é exatamente essa, porque é saber usar. Ele vai te ajudar a criar desde criar receitas a criar filmes. Tem uma inteligência artificial que ela me assusta muito hoje em dia, e parece precipitado eu falar isso, mas eu acredito que ela vai auxiliar até mesmo em questões jurídicas futuramente, que é o Claude. O Claude ele é muito utilizado por designers, né, por empresas de consultoria de marketing, e ela é uma inteligência artificial onde você consegue realizar uma reunião, uma videoconferência, né, assim como a gente tem o Meet, o Google, né? Só que detalhe, quando antes da reunião você consegue gerar alguns insights para ela sobre o tema, gerar um prompt, né, uma incitação sobre o que você vai falar na reunião, e durante toda a reunião ela vai fazendo a leitura de expressões faciais de cada participante daquela videoconferência para gerar como cada um reagiu a determinados apontamentos da reunião. Então ela te gera insights se o seu cliente concordou, se não concordou, se ele está propenso a fechar, ou se em determinado momento ele não gostou de certo apontamento, e a gente tem que reajustar, ou seja, com base em leitura de expressões faciais. Imagina isso futuramente
num interrogatório. Imagina isso num júri, né? Então, assim, mas a gente está substituindo a percepção, o emocional humano por uma inteligência artificial, por uma ferramenta. Legal, mas quantas vezes nós erramos no julgamento por se basear pelo emocional e não pelo racional? E essa inteligência artificial, ela vai dar com exatidão, Ela, pelo racional. com, com exatidão. Hoje em dia a gente já tem especialistas que sabem ler expressões faciais, né? Hoje em dia não, já é uma coisa muito antiga e até fazendo uma abordagem meio artística, né? Antigamente a gente usava o termo mentalismo. É uma vertente da psicologia que a ciência não acaba não abordando, não gosta muito e acabou se tornando um número artístico de mágica, que é você adivinhar o que a pessoa está pensando. Na verdade, não é um processo de adivinhação, é um processo de condução meio que hipnótica, né? Você conduz, você incita, a mesma coisa que a gente faz com a inteligência artificial. Você incita a pessoa a te gerar respostas, através daquelas respostas você chega a uma conclusão comum. Então, o mentalismo, ele é uma abordagem psicológica que incitava as pessoas, né? Por exemplo, eu vou adivinhar o que você está pensando. Você tem três objetivos. Ou você pensa no tipo de refeição que você mais gosta, ou no lugar que você sonha em conhecer, ou numa situação que te estressa. E a leitura corporal, ela ensina isso. Se a pessoa ela for pensar numa refeição que ela gosta, subconscientemente ela vai olhar para baixo, porque é uma conexão com a posição da onde o prato está. Então, se você fala assim para a pessoa, pensa no que você gosta de comer, ela vai, né? Se você fala para a pessoa assim, pensa no lugar que você gostaria de conhecer, ela vai olhar para cima, porque é algo que está no plano futuro. Então, tudo que a gente pensa como futuro, a gente sempre olha para cima, né? Pensa numa situação que te desagrada, você vai ter um hiperfoco, então você não vai movimentar. Com essa leitura corporal, o mentalista ele acaba tendo um insight do que você está pensando. Então, isso é leitura, é expressões. E as ferramentas estão sendo programadas para fazer esse tipo de leitura, cada vez mais. Então, mesma forma que a gente tem a biometria nas mãos, hoje você tem a biometria facial, você tem ferramentas sendo treinadas para te gerar insight com base em expressões e reações. Que cada reação, ela gera uma expressão facial, né? E você como artista, como dublador, mais do que ninguém, você vai saber. Você vai fazer uma cena emocionante, com uma conexão meio triste, de perda de alguém. A sua expressão facial, ela tem que mostrar aquilo. Você vai mostrar uma situação de raiva, você tem que expressar raiva. Externa, né? Você tem que Você externar. tem que externar. Então, assim, e por mais que a gente fale na arte, você tem que externar, você treina para isso, na verdade, isso é resultado de algo subconsciente que a gente faz a todo momento. Realmente a tecnologia nos assusta e como também a gente não conhece ao certo, então Nos assusta, nos liberta e nos aprisiona. é tudo junto ali, né, Exato. misturado, né? Então, enfim, eu tenho um amigo que ele disse que tem tido umas conversas com a IA referente à dublagem, narração, locução e assusta ele. Enfim, terapia. Tem feito terapia, já fez, vai Olha, fazer. na verdade eu fiz terapia para, como eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de psicologia, eu acho que o tom da minha conversa sempre conecta um pouco com essa questão de percepção comportamental e etc e tal. E aí eu resolvi fazer terapia para entender um pouco mais também o olhar clínico, né? Então eu fiz terapia por uns 3 meses, foi muito bacana. A terapeuta quis me convencer a me tornar um terapeuta também, fazer o curso, mas não estava no meu ponto, no meu objetivo, né? Mas eu achei muito bacana. Mas eu também acho que terapia é uma coisa muito pessoal. Até falando em terapia, hoje eu não faço mais a terapia clínica, mas um dos meus clientes de posicionamento de imagem, ele é terapeuta. Então acaba que as nossas reuniões, os nossos brainstorming acaba sendo até meio que terapêutico, que a gente traz muita abordagem do dia a dia e até bacana você ter aberto esse espaço que eu vou falar de uma abordagem que eu conheci com ele da psicologia que é fantástica. É a logoterapia, já ouviu falar? Não, tem amigos que brincam que faz entre amigos uma terapia alternativa que é entre amigos, mas essa logoterapia não ouvi Então, falar. quando o cliente me procurou, olha, eu quero me posicionar no mercado, eu trabalho com logoterapia, eu até imaginei que fosse alguma coisa nova conectada a logo, a ícone, Sim. né? Mas não. A logoterapia ela é uma abordagem que foi criada por Viktor Frankl
Ele foi um psicólogo, um terapeuta que passou anos num campo de concentração e ele desenvolveu essa abordagem onde ela ensina que a felicidade, eu sei que você é uma pessoa que está sempre procurando felicidade, né? E o ponto central da logoterapia é: a felicidade não se encontra, ela se constrói. E ele criou essa abordagem com base no sofrimento que ele tinha dentro dos campos de concentração. Então, assim, como eu posso mudar a minha realidade aqui? Já que eu não tenho uma perspectiva de encontrar a felicidade, eu preciso construí-la. E aí ele baseia a construção da logoterapia em três objetivos principais, que é a capacidade de amar, a capacidade de trabalhar, né? Ou seja, o trabalho ele entrega um senso de propriedade, de que eu estou sendo útil para alguma coisa, de propósito, né? E a capacidade de sofrer, que é como eu lido com o sofrimento, com o luto e tudo mais. Então, assim, estou fazendo essa abordagem muito rápida sobre a logoterapia, porque se você não conhece, eu aconselho procurar um terapeuta de logoterapia, que você vai descobrir muitas formas de olhar para o seu sofrimento, de olhar para as dificuldades de uma forma diferente e aprender que o sentido da vida está na construção daquele processo do que você está lidando. Então, eu acho muito bacana. A gente vem fazendo um trabalho muito legal. Ele até esses dias, né? Ele falou assim: Paulo, eu tô impressionado. Faz um mês que nós estamos trabalhando, né? Ele, você não acredita quem começou a me seguir? Aí eu falei: quem? Aí ele é Dani Moreno, por conta de um conteúdo que você publicou. Eu nem sabia quem era Dani Moreno, né? Depois eu fui pesquisar. Recentemente eu assisto algumas novelas antigas com a minha esposa e descobri que a Dani Moreno é uma Atriz. atriz que fazia até uma das personagens daquela novela Salve o Jorge. Sim, sim. Ela fazia o personagem da Aisha, assim como fez outras novelas Ela fez também Amor e Revolução no SBT. também. E aí é bacana porque assim, o cliente às vezes ele não tem uma noção do alcance, ou assim, o formato como a gente começa a produzir o conteúdo dele, o tom de voz, a linguagem, como ele pode tocar certas pessoas das quais ele nem imaginava, né? E o seu olhar também, né? Sua percepção de fora, de conduzir. Mas é uma maestria, né? Exato. Fazendo com muita É, maestria. eu não sei como vocês falam isso dentro da parte artística, mas um dos processos do meu trabalho, quando a gente entra na parte de produção de conteúdo, que vai gravar com os clientes, eu chamo de direção criativa, né? Então eu direciono o meu cliente até a forma como ele tem que fazer a cena. Ó, você vai até a estante, vai retirar o livro. Quando eu vejo dificuldade, eu vou lá, eu interpreto. Esses são os bastidores que a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra. Mas é muito legal a gente ver o resultado depois, né? E a satisfação do cliente. Fala, meu, por exemplo, um cliente que quando a gente começou ele tinha 600 e poucos seguidores e em menos de um mês mais de 100. E assim, um cliente com 600 e poucos seguidores no primeiro vídeo que a gente produz com esse olhar, com essa direção, Esse cuidado. com a tipografia voltada para o tom de voz e tudo mais, ele virar para você e falar assim: eu tive mais de 2.000 visualizações num vídeo, né? É o É resultado. um número É o significativo para quem. resultado do trabalho, do seu Exato, cuidado, do seu olhar. Isso é muito bonito. exatamente. Você viaja bastante, né, para o Nordeste. No Nordeste, ali é minha segunda casa, né? E agora vai te possibilitar, com essas ferramentas que tem de trabalhar à Olha, distância. sim, eu vou para Barra Nova. Barra Nova, na verdade, fica no município de Marechal Deodoro, que é vizinho a Maceió. Vizinho, assim, coisa de 6, 7 km, né? É um vilarejo de pescadores, onde moram os meus sogros e tal. E quando eu vou para lá, eu nem gosto de sair da casa deles, de tão bom que é. A Mas assim, culinária. eu tive um grande equívoco na minha última viagem para lá. Que eu tô acostumado a ir para Alagoas e ficar entre Maceió e Marechal. E aí eu fui conhecer a parte do sertão alagoano, né? E eu falo que isso foi um grande equívoco. Eu fui até Piranhas, que é sensacional também. É um município pequenininho, bonitinho, onde passa o Rio São Francisco. Mas eu falo que foi um grande equívoco porque eu voltei encantado, assim, com o sertão. Porque a gente vê o sertão sendo narrado na televisão de uma forma, né? E, claro, toda moeda tem dois lados, então a gente vê o jornalístico mostrando o sertão pobre, Sofrido, né? sofrido, mas ele também tem sua beleza, que é o que a gente vê nas telenovelas, né? E eu fiquei impressionado, assim, é muito gostoso, muito bonito, muito acolhedor. O Rio São Francisco é fantástico, assim, é uma visão. Fiz um passeio lá que você viaja entre os canyons assim, e tem um determinado momento do passeio que você está entre dois canyons assim, e o rio começa a se abrir,
e parece que você tá entrando no paraíso, assim, sabe? É muito bonito, é muito fantástico. Nossa. E assim, os nordestinos, em geral, são incríveis. Eu falo que é um erro do sulista, né? Acho que hoje, com a internet, isso vem mudando muito, mas eu nasci em 91 e nós crescemos com aquele ensinamento indireto dos coleguinhas de escola e tal. Ô Ceará, ô Bahia, né? E de Hum, forma pejorativa acaba menosprezando. E aí, eu sempre fui uma pessoa aberta a conhecer as pessoas realmente pelo que elas são. uhum. Então, nunca concordei com esses Aqueles termos rótulos. pejorativos, esses rótulos, Rótulos. né? Seja em questão cultural, regional, seja em questão de sexualidade, de gênero. Eu acho que a gente tem que conhecer as pessoas como elas são. Então, sempre fui aberto para conhecer a pessoa e sempre com esse olhar meio psicólogo, meio terapêutico, né? Então, quando eu conheci o Nordeste, eu fiquei fascinado, porque aqui a gente vê o nordestino de uma forma porque São Paulo castiga, né? O nordestino, o paulistano, ou para quem vem para cá, vem para trabalhar em muito. Então a gente não tem tempo de conhecer a beleza, e quando eu falo beleza, tô fazendo uma referência ao espírito de felicidade das pessoas, de como realmente elas são, e a gente não tem tempo para conhecer porque elas estão sempre conectadas no 220, E né? aí, Sempre focado no trabalho, não, trabalho, trabalho, trabalho. né? É. Passa correndo, cumprimento. E aí a primeira vez que eu fui para Alagoas, eu aluguei um apartamento numa praia chamada Jacarecica lá, e deu acho que umas 2 horas que eu tinha chegado, não conhecia ninguém, eu tinha ido para lá para conhecer na época a minha esposa, né? A gente se conheceu na internet e fui para lá. Eu lembro de 1 hora e meia depois alguém tocar a campanha do apartamento que eu estava e uma senhora se apresentar. Nossa, você veio passear? Eu falei que ia passar uma semana. Ó, se precisar de qualquer coisa, eu moro aqui do lado, pode pedir e tal. Eu falei, tudo bem. E quando deu, isso era acho que 2 horas da tarde. Quando deu 5 horas, eu estava tomando café com ela, com os filhos, com a família inteira. No dia seguinte, eu estava jogando bola no clube com o filho dela, num churrasco, conhecendo os amigos É, dele. agregando, À né? noite, eu já estava numa procissão, e eu achei muito legal. Participei de uma procissão, não lembro se era Santa Rita, qual era a santa que era, mas essas igrejinhas pequenininhas, tradicionais, e aí. E eu gosto disso, eu gosto de emergir na cultura local, na cultura nativa. Uma coisa é você fazer um passeio, e você fala, você viaja muito, né? As pessoas acham que eu sou turista. Uma coisa é você fazer um passeio como turista, e outra coisa é você se conectar com os nativos locais. Isso não tem preço. Eu estava pontuando isso com alguém também, que eu tenho um amigo que ele faz isso. Ele vai para Ouro Preto, ele vai dentro das casas, conhecer a vida das pessoas, pede um queijinho, enfim. Ele conhece o profundo, né? Não fica só no externo. E Ele aí vai que está para o interno. verdadeiro valor, né? O enriquecimento da viagem, né? Falando em valor, esses dias uma funcionária de um cliente meu, ele falou, "Ó, ele tem uma marca de moda, ó, tudo que ele veste é da marca dele e tal." Aí ela, nossa, você é rico? Bom, falei para ela, ainda não sou como eu gostaria, né? Eu não sou rico. Na verdade, eu não falei para ela que eu não era, eu falei, sou rico. Não como eu gostaria ainda. Mas eu sou rico de conhecimento. O dinheiro ainda não está no meu bolso, mas ele está nos meus projetos em execução, em processo, né? E eu acho que riqueza tem a ver com isso, tem a ver com conexões, com conhecimento, com as pessoas com as quais nós nos conectamos, né? Isso está muito conectado a posicionamento. Por exemplo, eu estava comentando hoje com a minha esposa. Às vezes nós conhecemos pessoas que se deram bem na vida, né? Tem muito mais a alcançar, mas não alcança porque não se desligou de determinados lugares que ela ia no passado. E isso não é questão de soberba, né? Não é porque eu saí da favela que eu não vou voltar na favela. Porque se alguém me convidar, se eu tiver amigos, eu vou sem problema algum. Mas a questão é, se você tem em mente aonde você quer ir, aonde você quer estar, você também tem que ter em mente se os lugares que você está andando, se as coisas que você está consumindo se estão agregando para a construção da sua jornada. Então, quando eu falo coisas que você está consumindo, eu falo de música, eu falo de arte, né? Por exemplo, eu almejo uma vida de empreendedorismo muito próspera daqui uns 3, 4 anos no máximo. Com 40 anos, eu já sei o que eu quero ter na minha vida. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Vou te dar um exemplo. Se eu ficar ouvindo sofrência, se eu ficar ouvindo forró, se eu ficar.
não estou falando do gênero específico. Porque, por exemplo, ontem eu estava ouvindo Léo Foguete. E uma música dele que fez muito sentido. Uma música dele que diz que hoje ele acorda cedo e tá dando tchau pro sofá dele e correndo atrás dos sonhos dele. É esse tipo de consumo que eu estou falando. Porque a gente falou de terapia, a gente falou de comportamento, tá tudo aqui. Hum. Então, quando eu falo de ouvir sofrência, se eu tô ouvindo uma música que fala sobre ir pra noitada, né? De que tá dando cabeçada, 5 da manhã e eu aqui nesse motel fazendo merda. Entendeu? É. Então, assim, eu estou alimentando meu cérebro de que aquilo é o que faz parte da minha realidade, quando não é. Então a gente tem que saber muito bem o que a É gente muito de cada um consome. mesmo e ter essa percepção, né? Exato. Esse Então, assim, direcionamento. tem muita música boa de diversos gêneros, do funk ao forró, a MPB, que vai alimentar a sua mente a você acordar mais inspirado e correr atrás daquilo que você quer. Vai fazer- Então é saber ser seletivo. não é um diferencial, Eu né? não estou falando de gênero específico e nem de artista específico. Porque você vai pegar artista que tem uma música que é horrível. E aí, num outro álbum, o cara lança uma música que você fala assim, meu, essa música é a trilha sonora da minha vida. Você entendeu? Tem. Mas assim, o É. streaming hoje em dia tá aí para isso, né? Voltando a falar de inteligência artificial. O streaming é inteligência artificial, ele se baseia por dados. Então, quando você começa a alimentar ele de que você gostou daquela música, ele vai começar a te apresentar só músicas conectadas com aquele estilo, com aquele gênero, ou com aquela letra. Então a vida é muito do que a gente consome. E hoje em dia tudo ao redor está apto, né? Tem ferramentas que nos escuta, que porque hoje em dia eu costumo dizer que o produto de qualquer negócio não é a caneca, não é o celular. O produto de qualquer empresa somos nós. Nós somos o produto. Não Nós podemos somos o correr o cliente. risco de ficar também robô, né? Ficar tudo Exato, robotizado, né? exato. Uma Mas, repetição, uma mesmice. mas nós somos o produto. O que quer dizer? As empresas vendem os nossos gostos, as nossas coisas para outras empresas ofertarem os seus produtos. É. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente consome para saber o que nos é ofertado. Ter essa percepção, né? Conjugue um verbo. Conjugar um verbo. Isso relacionado a mim? E Tipo, vier na cabeça. eu amo pessoas. Eu amo pessoas, eu amo me conectar com pessoas. Eu acho que melhor que isso não tem, né? Tu ama pessoas? Porque eu acho que as pessoas são a base do que nos forma. Eu acho que assim, eu conjugo eu amo as pessoas, né? Porque é com elas que eu aprendo. A gente está batendo muito na tecla de inteligência artificial, porque ela potencializa os nossos resultados, mas o real aprendizado está aqui, ó. Entre eu e Ainda é a você. melhor ferramenta, É a ainda. A melhor melhor ferramenta. ferramenta, é. É aquela história de sentar na mesa da pessoa e conhecer a pessoa a fundo, né? Que senão a gente também fica muito aqui no celular, no WhatsApp, né? Na ferramenta aqui virtual e não vai também no olho a olho, Exato, presencial, né? exato. Resgatar um pouco isso. Nós tivemos em, na sua terra, há uns 20 dias atrás, um mês, nós fomos para Camanducaia, né? E falando dessa questão de eu amo pessoas, eu gosto de conectar com pessoas, né? Nós fomos para um hotel, até convidei seu primo, e ele foi com nós. E aí eu falei assim, ó, é um hotel fazenda muito simples, mas eu deixo as impressões para vocês. E realmente, o hotel tem piscina, tem uma estrutura legal, mas é bem simples. Mas eu não conheço uma das pessoas que estiveram conosco lá que um voltou assim, quando a gente vai voltar de novo? Porque eu levei eles justamente para se conectarem com as pessoas de lá, assim, com os donos, sabe? E é muito isso, a É experiência. o simples, né? Ninguém foi pra piscina, ninguém reclamou da comida. Foi os momentos de É, resenha, de se é o divertir. simples. Foi muito isso. É o simples da vida. Bom, foi um conjugo, um verbo mais diferente que a gente já teve, né, Terráqueos? Tá valendo. Olha, obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente, de trocar essas Eu agradeço. ideias. Aprendemos muito com você. Podem seguir lá que vai ter muito conteúdo. Deixa seu contato. @Paulo o Entusiasta. Tudo junto. E aí lá vai ter na bio o endereço da minha marca, site. E a pessoa pode conhecer um pouquinho mais. Para nós ele é o Paulinho Boa Pessoa. E na próxima visita, eu vou trazer o presente que eu esqueci, né? Mas sua presença já é um presente. Não, a gente vai se encontrar bastante, você vai ver. Tem presente do entusiasmo. Tem E tu? entusiastas. Na minha mente é entusiasmo. Não.
Eita. Tá tudo conectado, porque a origem da palavra é essa, mas entusiastas, hoje em dia a palavra sofreu uma alteração antropológica aí, e ela está muito conectada à questão de paixão. Então, entusiastas é o termo que a gente usa para falar dos apaixonados por carros, dos apaixonados por arte. Então tem muito isso. Por Por isso que é viver com roupas paixão. e Exato. estilos. Estilo. Essa camisa mesmo é do entusiasmo. Entusiastas. 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 Aê. Obrigado. Valeu. Aê. Obrigado, hein? Aê. Terráqueos, obrigado aí por estar com a gente, pela audiência. Dá um joinha, ativa o sininho. Um beijão no coração de cada um de vocês. Até mais.